Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bem-vindos a mais um videozinho, mais uma aulinha aqui da Escola Rivers. Vocês estão vendo e ouvindo Daniel Rivers, maravilha? Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada nos links da descrição aí que tem convite para vocês entrarem no nosso Discord, trocar uma ideia com a gente, para vocês conhecerem o nosso podcast lá no Spotify, beleza? Nossas redes sociais, Facebook e Instagram, fechou? Galera, quero mostrar para vocês aqui, né? Primeiro de tudo, um trampinho que eu tô fazendo aqui para um jogo autoral nosso. Que eu peguei um MetaHuman, óbvio, não foi eu que fiz o personagem, e eu desenvolvi a roupa dele, né? Eu fiz toda a modelagem, fiz lá pelo Marvelous, depois fiz o low poly pelo Maya, abri malha, fiz toda a separação de materiais, todo o processo de look dev, de modo geral, né? Baking, e toda a texturização, seleção de cores, e etc e tal, pelo Substance Painter, né? Mandei pro Will aí, deixa eu deixar uma menção honrosa pro Will, meu sócio, e também professor na Escola Rivers, ele é professor do curso Digital Double, ele fez o rigging, já está funcionando aqui o personagem, né? E eu joguei no Unreal, fiz toda essa parte de implementação de technical art, né? Tô colocando física, né? Eu quero usar esse camarada aqui, o PM Jonathan, né? Para cobaia para mais umas aulas aí, né? Quero falar sobre animação em MetaHuman, quero falar sobre físicas, né? Eu tô colocando física no coldre dele aqui, nessas bolsinhas laterais. Enfim, vai dar para fazer uma parada bem legal. Ele vai ser não só um personagem para o jogo, mas também uma cobaia aqui para estudos, tá? E pro vídeo de hoje, galera, eu queria falar de um modo geral sobre Master Material, tá? Material Master, material pai, beleza? Vamos lá, quais são as vantagens aí? Primeiro de tudo, uma imensa economia, tá? De um modo geral, só para vocês já pegarem qualquer ideia, é você criar um material pai só e dele você extrair filhos. E os filhos você aplica para você poder trazer as texturas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, ó, só para vocês entenderem bem, PM Jonathan, uniforme, skeleton meshes, ó. No meu caso, eu tenho 6 materiais. Então vamos começar separando aqui, você artista que separa o material, faz o V7, Texture Set, tanto faz o nome lá, que é você separar os materiais, tá? Ali você tá fazendo o V7. Quando você joga aqui para o Unreal, eles transformam aqui em materiais. E então a gente troca o termo para Draw Call. Eu já falei isso em outros vídeos, convido você a assistir aí. Se clicar no canalzinho, for lá em playlist, tem lá Technical Arts e as aulas de Unreal. A gente fala sobre material de modo geral. Se a gente está falando de material, a gente está falando de Draw Call. De modo geral, para quem não sabe do que é, não é uma particularidade, uma peculiaridade da Unreal. Isso é como game engines funcionam, qualquer coisa que promete o tal do real time, tá? Então muito provavelmente o Blender e o Marvel 7 devem funcionar da mesma forma, são os tais Draw Calls. A grosso modo, é como o próprio nome diz, é você chamar a placa de vídeo para poder desenhar algo que está na tela aqui para você. A grosso modo, a primeira explicação é essa, tá? Então, minha proposta é a seguinte, cada vez que você coloca um material desse, você está pedindo uma pausa para sua placa de vídeo poder renderizar isso para você. Então, tem um trampo de CPU e um trampo de GPU. Seguinte, uma menção honrosa aqui para o meu sócio Rafael Medeiros. Primeiro, grande agradecimento para ele aí. Né? Rafael Lima, ele não gosta de ser chamado de Medeiros. É que é o seguinte, eu já tenho conhecimento de toda essa parte aqui, só quando eu falei pra ele que eu ia gravar, ele falou, deixa eu te mandar mais umas informações aí, né? E eu anotei, tô olhando pra minha colinha aqui, né? E eu trouxe mais algumas paradinhas que eu não sabia sobre essas coisas aí, então ele me agregou uma informação aí que vai ser muito pertinente. Foi muito pertinente pra mim e obviamente vai ser pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro que tem aqui, no caso, sempre o trampo de CPU. A hora que você dá o play no jogo, o seu jogo vai começar, vai iniciar, a sua CPU, ela faz uma listagem. Mas sim, eu tô falando de frações de segundo, tá, gente? Não é? Você não vai ver na tela, a conta está sendo feita, está sendo listada. Não, é uma fração de segundo. Então, a sua CPU, o seu processamento, a sua RAM, tá aqui basicamente, ó, fazendo uma listagem de todos os materiais, instâncias, tudo que existe na tela. E esse cálculo, gente, é sempre o que está sendo enquadrado. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo tem a ver com o que está sendo enquadrado. Ah, mas aqui do meu lado direito, vamos supor, tem um dragão com 100 materiais. Foda-se, ele não está no enquadramento. Cara, é uma coisa de cada vez, um problema de cada vez. É o modo Balu. Vocês lembram do Balu lá do Mowgli? Que ele cantava necessário, somente o necessário. Eu vou renderizar somente o necessário. É isso, tá? Então, a hora que você virar a câmera para enfrentar o dragão, aí o Balu levanta e fala, vamos fazer continha, entendeu? Então, aí ele deixa isso listado numa tabela escondida aqui na Unreal, para depois a sua GPU, a sua placa de vídeo, os seus dispositivos gráficos poderem renderizar isso tudo para você,
tá? Então ele chama na CPU e draw desenha na GPU, draw call, tá bom? Então basicamente essa é a lógica. As coisas começam a quebrar, gente, no seguinte: por que é legal ter o hábito de fazer Master Material? A analogia que o Rafa até usou é o seguinte: imagina que você começou o seu projeto, começou o seu game, quero montar uma cena, tal. Aqui tem que ativar uma chavinha já de boas práticas. Você sai entupindo as coisas aí, mas eu vou ativar na Night, vou fazer isso. Você vai começando a entupir de aço, de personagem, de efeitos visuais e tudo mais. A tendência é as coisas começarem a ficar pesadas. Mas Unreal é mais pesada. Para de cair nesse conto do vigário. Qualquer engine que você estiver utilizando, sem ter boas práticas, sem ficar atento na hora de qualidade de textura, de como que você pode comprimir isso aí, de como que você pode otimizar toda engine tem os seus processos particulares, peculiares ali de otimização. Se você não se atentar a eles, qualquer engine fica pesado. A famosa Unity, que todo mundo fala que é mais leve que a Unreal, você também pode cagar uma cena lá na Unity. É só você configurar de forma errada, tá? Óbvio, a Unreal ela traz mais atenção num projeto zerado para coisas gráficas, mas isso não quer dizer que vai ficar pesado de forma gratuita. Colocou um cubo já tá pesado. Não é bem assim, tá? A gente pode discutir isso melhor em outro vídeo aí, deixa nos comentários. Aliás, comentem nos vídeos aí o que vocês querem ver, o que ficou de dúvida e tal. Se vocês mandarem alguma dúvida que eu não saiba responder, eu peço uma ajuda pro Rafa, e é isso, tá? Então, basicamente, galera, o que a gente faz aqui é inserir os materiais na hora que você tá fazendo lá no ZBrush, no Maya, no Blender, no 3D Max, whatever, né? E jogou pra cá. E a nossa primeira crença, o nosso primeiro momento é acreditar que isso aqui tudo tá sendo cotado como um draw call, tá sendo listado, tá sendo tabelado, tá guardado ali como um draw call. Aí que tá o engano. Deixa eu deixar uma informação bem pertinente. Vocês podem até deixar nos comentários, falar aqui sobre e tal. A grande verdade seja dita. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu tô tentando deixar didático, o Rafa tentou deixar didático pra mim, um assunto complexo pra cacete de back-end. Estamos falando de como que o meu computador trabalha pelos bastidores da engine para deixar algo visual e executável e jogável pra mim. Isso é um trampo de back-end para front-end. Muito mais back-end do que front-end, tá? Então, ou seja, essas coisas depois elas têm que ser documentadas para o público. Todo software tem a documentação. Só que essa documentação ela não é clara, tá? Primeiro que comigo, para mim, assim, é uma coisa difícil de explicar, né? Mas tudo bem que isso não deveria ser desculpa. Mas assim, a documentação disso na Unity, na Unreal, elas não são 100% claras. Se você lê pra caralho assim, você vai perceber que fica informação meio pro alto ainda, tem coisa que não dá pra saber. Por exemplo, primeira coisa que começa a pesar, vou jogar uma treta aqui pra vocês. Vamos supor aqui, ó, que no material da camiseta eu coloquei texturas de 4K e na calça eu coloquei 2K. Isso aqui pesa diferente no material? Pô, primeiro de tudo que são dois materiais, eu separei um material pra cá e outro pra cá. Só que um eu coloquei texturas com uma resolução maior, que pesa mais, inclusive o peso dela de armazenamento é maior, e essa aqui, né, uma menorzinha. Aí que tá, essas informações elas não são 100% clara. O que a gente descobre depois de ler pra caramba é que sim tem uma diferença de peso, só que a gente não consegue descobrir exatamente o quanto que isso influencia. E também existem momentos que, no momento que a CPU está listando, se ela considerar que uma coisa é muito semelhante à outra, ela une os draw calls. Então tem uma chance dele achar que a camiseta e a calça é muito semelhante os parâmetros. Pô, o cara tá usando texture, tá usando basic color, tá usando normal map e tá usando aquele package map lá que você exporta do Substance. E todos com a mesma resolução. Tem uma chance dele unir isso aqui tudo e virar um draw call só. Pronto, de 6 foi para 5. E tem chance do contrário, dele pegar cada textura e ele perceber o seguinte: cara, tudo bem, você tá colocando um material só, mas eu vou ter mais trampo para renderizar essa textura. Então um material ele pode virar dois draw calls, entendeu? Então, ou seja, por que fica difícil de documentar isso aí? Porque é uma coisa que vai depender de projeto, entendeu? E é uma máquina que está fazendo o cálculo. A máquina, alguém programou essas paradas antes no back-end? Programou, muito bem feito, aliás. Só que ainda é uma coisa muito arbitrária. É uma coisa muito difícil de você entender 100%. Então, o que o pessoal costuma fazer? Professores, desenvolvedores muito experientes e tal, eles, na hora que estão documentando as suas pipelines, os seus projetos, eles começam a propor boas práticas. Toda vez que eu escuto esse termo boas práticas, entendo que é o seguinte:
É um conteúdo que está sendo separado ali para você, contando que você já conheça aquele assunto, que você já tenha conhecimento daquele assunto. Só que agora você vai rever se você está fazendo do melhor método possível, tá? Então aqui a questão é que os desenvolvedores eles propõem que a gente use maneiras para otimizar, porque obviamente as coisas tendem a pesar mais. Você colocou só uma textura e do nada ela vira duas, ela começa a ficar pesada, né? A sua placa de vídeo está visitando aquele local 2 vezes. E isso é uma contribuição de FPS e do nada esse aqui pode começar a pesar pra caramba, tá? Então por isso a proposta do Master Material, tá? Eu trouxe aqui uma anotaçãozinha de coisas, né, que draw calls podem começar a pesar. Por exemplo, vou mostrar pra vocês instância. Por favor, gente, eu não vou ensinar coisa de instância, já tem um vídeo falando sobre isso aí. Mas, por exemplo, se você tá usando texture slot ou se você tá usando parâmetro, né, na hora de fazer, por exemplo, ó. Ó, eu montei um material pai aqui, ó, tá, ó. Então nota aqui o seguinte, eu tenho muita coisa que eu resolvo, ó, por conta, tá vendo? Ó? Eu faço uma continha de um parâmetro só e multiplico ele, tá? E tem coisa que eu resolvo com texture slot. Obviamente, isso aqui é mais leve do que isso aqui é mais leve do que isso, tá? Você botar um canal só, você botar 3 e você botar um texture slot, são pesos diferentes, as coisas influenciam. E aí você vai lá e converte isso aqui por um parâmetro para isso aqui ficar exposto na sua instância, correto? Ó, e aqui está a sua instância. Aí outra coisa que pesa, tem coisa que está desligado. Se está desligado, não vai computar. Se eu passei a ligar, ele vai computar essa parada. Só que aqui, no caso, ó, esse cara aqui, ele é um parâmetro, ele é um float, ele é um valor que eu posso fazer entre 0,1, 0,2, 0,3, não são números, né, íntegros, um int, tá ligado? Int e float é outra coisa que pode mudar bastante. Como que você parametrizou isso aqui, certo? Então se você está parametrizando com valores inteiros, ou é ou não é, como por exemplo uma máscara, em tese ele pode vir a pesar menos. Só que, por exemplo, máscara ele tende a deixar as coisas transparentes. Transparência pode ter um outro tipo de peso. Então vocês podem ver que a gente não está falando também que um draw call ele vai te dar um número fechado, 1 ou 0. Ele pode te dar números mais pesados, aí que tá. E se pesar muito, ele divide num outro draw call. Porra, esse aqui, por exemplo, esse material pai, eu dei uma complicadinha de leve nele, né? Eu provavelmente vou fazer um vídeo conceitual, um vídeo técnico aqui, tá? E o que pode vir a acontecer, ó? Esse cara aqui, por exemplo, ó, eu tô fazendo um flip-flop, ó. Eu tô ativando ele, ó, para usar ou eu uso as texturas, tá? Ou aqui eu uso somente parâmetros, tá? Então, ou seja, esse cara aqui, quando eu ligo ele pode vir a descarregar esses caras aqui. Eu mostrei justamente um exemplo onde isso não tá funcionando 100% bem. Deixa eu ver aqui. Mas eu posso desconsiderar as texturas e passar a considerar somente parâmetros. Pronto. Se eu precisar somente usar parâmetros, somente números binários, isso passa a ficar mais leve, tá bom? A quantidade de textura, no meu caso aqui, eu parametrizei, deixei fácil para eu poder trocar aqui, ó, somente 3 texturas. Obviamente, se eu colocar abrir a possibilidade de colocar mais texturas e de fato atribuir mais texturas, isso pode vir a pesar, tá? Outra coisa que também pode pegar, a qualidade, a resolução. Isso aqui são texturas, ó, tá? Cadê? Pera, deixa eu pegar meu rabiscador de tela aqui. São texturas de 4K. Isso aqui tem um peso. É tipo, completamente diferente de uma textura de 512, tá? Então, escolher as texturas, a resolução de textura, é um assunto que também mexe bastante, tá? Aí outro assunto que, caralho, como muda? Virtual Texture ou não? Se o seu projeto ele comporta o DIN, eu já falei sobre isso aqui, dá uma olhada lá no canal, ali na playlist. O DIN, você está permitindo que ele carregue texturas nas laterais, né, nos outros quadrantes ali do seu projeto ali, tá ligado? E o DIN não é só isso, não é só você espalhar e poder aumentar mais a shell e ter um texel deste melhor, não é só isso. Ele também é a possibilidade de você mudar a resolução por quadrante. O primeiro quadrante, lá o 1001, você pode colocar 4K, o próximo pode colocar 512. Então, ou seja, é uma conta mais complicada. Pode ser que ele faça um draw call para cada quadrante. Se ele apanhar muito, se ele levar muito tempo, ele não pode ficar parado fazendo cálculo. Se ele perder muito tempo, pode ser que ele gere um outro draw call. E vocês podem ver que eu tô falando pra cacete a palavra pode ser, porque a gente não tem uma certeza. Eu não sei o que vai pesar na hora ali pra engine, tá? Qualidade, como eu falei, tá?
E aí vamos lá, o que eu tô propondo é a tal da instância, né? Para quem não tá ligado, deixa eu fazer aqui rapidinho, tá? Deixa eu colocar aqui em materiais. Você pode criar um material e dela você gera uma instância, né? Já fiz vídeo sobre isso aqui. Então a instância, ela tende a ser mais leve que o material, tá? Então essa prática que você faz o material pai, nesse material pai, você faz tudo que você quer, ou seja, você tá entendendo que é o seguinte, nesse uniforme aqui, eu vou colocar, por exemplo, ó, eu vou sempre querer carregar uma textura, tá? Porque eu estou trazendo texturas diferentes lá do Substance. Estou trazendo um kit de textura aqui para os acessórios, outro para bota. Eu coloquei um relógio nele em outra cena aqui, outro para calça, outro para colete, outro para camiseta, né? Então, ou seja, eu quero usar texturas diferentes. E eu quero ter parâmetros, eu quero poder corrigir a intensidade do normal map, eu quero aumentar um pouco o brilho, um pouco o contraste. Se eu achar que está muito escuro ou muito claro, eu não quero ter que voltar para o Substance Painter e mudar a cor. Eu quero corrigir por aqui mesmo, entendeu? Eu não quero também ter que trocar a quantidade de Metallic, de Roughness e de Ambient Occlusion. Eu quero trocar daqui mesmo. E pode ser que tenha ocasiões que eu vou, por exemplo, quando eu fui montar o relógio, mano, na boa, eu caguei e andei. Cadê ele? Eu caguei e andei pra textura. O que eu fiz? Eu só usei parâmetro, tá? Ó, isso aqui é só parâmetro, é só cor, ó. Relógio Inst, cadê, ó? Ó. Eu usei o mesmo, só que esse cara aqui eu só tô usando parâmetro, tá? Eu poderia, ó, quando ele tá desligado, quer dizer que eu tô usando as texturas, tá? Ah, peraí que agora eu me liguei, ó. Agora eu entendi. Ou seja, aqui nesse caso, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, no relógio. Ah, não, o relógio eu tô usando alguma coisinha assim, peraí. É no Glass. Glass Reflective, ó. O Glass, ó, ele tá puxando do Jonathan Master Material. E pode ver que eu desliguei. E eu tô usando, tá? Eu esqueci o que eu mesmo tinha feito, perdão. Então, olha só, eu desliguei aqui a informação e descarreguei a possibilidade de usar textura. Ou seja, para esse cara aqui, só para o vidro, ele tá muito mais leve. Eu estou diminuindo a opacidade dele, eu estou diminuindo... Eu tô mexendo Metallic, estou mexendo Roughness nele, ó. E tá super bonitão ali, ó. Tá? E ele tá ali presente, tá bom? Então, ou seja, eu não precisaria, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Para que eu vou carregar um monte de textura? Um monte de possibilidade aqui. Eu não sei se isso aqui ele pode considerar como um draw call. Aí, ou seja, eu vou deixar mais pesado por causa de um fucking relógio, tá ligado? Outra coisa que não tem a ver com esse assunto aqui, tá? Eu vou só deixar um extra, vou deixar um parênteses aqui, tá? Por exemplo, o relógio, esse relógio aqui, ele ficou meio pesadinho. O poly count dele não tá 100% otimizado pra mim. Eu tô colocando 3.389 triângulos pra um reloginho, um bagulho que vai aparecer... Sabe quando eu falo de jornada do asset? Não vai ter nenhum momento que você vai poder dar um mega zoom, vai ter uma cinemática mostrando o relógio, ó, que relógio foda, tô fazendo propaganda da Rolex. Não vai ter esse momento. O que eu fiz aqui, ó? Dali na Night. Liguei o na Night. Pô, Daniel, mas peraí, ele tá preso no pulso dele. Ele é uma state que mexe, tá? Ó. Ele é uma state que mexe, que ela tá bindada, né? Ela tá ali acoplada, ela tá atachada no esqueleto dele. Então, ou seja, ela não tem articulação, ela não tá esquinada. Se você esquinou, é uma skeleton mesh, aí ela passa a ser impossível ainda, tá? Parece que ainda, não sei, né? O futuro é que promete aqui. Você quando tá skeleton mesh, você não pode transformar em nanite. É isso que eu quero dizer, tá? E aí eu coloquei até uma anotação aqui, que lembrando que o loading é pra isso, tá? É isso. Então, tudo isso aqui que eu tô falando de carregar, essa listagem que a CPU faz, tá, não sei o que, para renderizar, compilar os shaders, o loading dos jogos, ele serve não só para isso, mas isso é um fator muito importante. E lembrando do Occlusion Cully que eu falei lá no começo, que eu dei o exemplo do dragão. Se não tá aparecendo, eu não vou renderizar. O Occlusion Cully é o Balu. Eu vou fazer somente o necessário, somente o que está sendo enquadrado na tela. Beleza? Isso aqui é uma anotação finalzinha aqui, é uma informação, putz, pertinente pra cacete, galera. Mas muito pertinente mesmo, que é sobre o V7 versus Draw Calls. Isso aqui é uma coisa que sempre me pegou. Você tá ali todo econômico, você tá com uma boa prática, tá reduzindo a quantidade de V7. Só que pode ser que esse Draw Call, se eu coloquei 5, pode ser que vire 10, pode ser que vire 1. Não dá pra saber. Então o que você faz? Reduz. Não tem por que colocar 20 fucking materiais no personagem. Por favor, não façam isso. Cara, você não pode fazer isso em nenhuma ocasião? Não, não é bem isso. Veja bem.
Você pode, depende muito do seu pipeline, depende muito para que console, depende muito quem está coordenando o seu projeto, depende se ele está sendo otimizado, depende de um monte de fatores. Tem jogo com mais de 20, 30 materiais para personagem? Tenho certeza que tem. Não dá para saber porque essas coisas elas são muito fechadas. Mas eu tenho certeza que tem. Um God of War deve ter no Horizon Zero Dawn, Forbidden West, no caralho, o Callisto Protocol. Tenho certeza que tem porque esse aumenta Texel Dust, ainda mais Callisto Protocol, que a câmera cola no personagem ali assim. Cara, é claro que aquela textura ali, lá tá uma pro quadrante, deve ter o Jin, deve ter um monte de coisa ali, tá ligado? Só que aí que tá a questão. Depende muito. Você pega o Callisto Protocol, boa parte do jogo, o personagem tá andando sozinho no cenário. Isso pesa, isso é uma coisa que pega muito, entendeu? Se o seu cenário ele tá ele ali sozinho, basicamente o cenário, quando ele não mexe, ele é uma parada muito econômica, porque o jogo ele renderiza aquilo uma vez só. E o personagem ele tá lendo por FPS, porque ele é articulado, ele se mexe, ele tem animação, ele tem movimentos, entendeu? Então se você coloca mais, sei lá, um ataque de 20, uma horda de 20 monstros, isso pode vir a pesar mais. Mas é um tipo de coisa que não acontece o tempo todo do jogo. Então, ou seja, o personagem protagonista, ele pode ter uma qualidade de textura maior, ele pode ter uma quantidade de materiais maior, ele pode ter o DIN, Virtual Textures, ele pode ter uma vontade de programa maior, entendeu? Você tá abrindo a oportunidade para aloprar mais, beleza? E galera, o vídeo ficou muito extenso, tá? Eu não sei por que, cargas d'água, eu fui planejar de falar sobre o conceito de draw call e queria para botar em prática aqui no mesmo vídeo. Não vai rolar. Eu vou gravar na sequência aqui o vídeo, que vai ser obrigação. Tem que ver esse vídeo aqui para entender o próximo vídeo que eu vou falar de Master Material, beleza? Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Deixa o like, se inscreve, comenta aí, ativa o sininho e é nóis. Valeu!